Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. O procedimento é simples, né? Basta você passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, para aparecer a opção aí de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, receber isso no seu celular, no seu desktop, clique no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos que vão ser listados aí numa página que será aberta, para que você possa, logicamente, testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Eu volto aqui para as ações, falando de Petrobras, Vale, DTEX, CSMG3, BBDC4, LRN3, ou LRN3, MGLU3 e ELET3. Ibovespa no dia de hoje, queda de 0,66%, seguindo ali, batendo na resistência e respeitando essa zona de resistência. Então temos o Ibovespa travado aqui, mantendo-se na sua tendência indefinida de curto prazo, dificultando bastante a questão do swing trade, mas ainda mantendo o viés levemente positivo devido à tendência de alta do médio prazo e gráfico semanal e também do longo prazo, gráfico mensal, alinhado para cima. E aqui ainda seguimos com uma sinalização, tecnicamente falando, está dentro de um movimento de alta no gráfico diário. Se voltar para baixo da média, se voltar a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e mesmo dessa região aqui de suporte, que vai aqui desse ponto até esse ponto aqui, aí seria o sinal mais negativo, ou seja, fechamento para baixo dos 96.500 até 96.168, zona de suporte mais relevante para o índice Bovespa. E a zona de resistência vai dos 98.500, 98.015 ou 98.000 pontos a 98.600 pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato por sua valiosa audiência. No mini índice tivemos um pregão aqui de engolfo de baixa, em cima do patamar de resistência, mas sem perder a mínima ali do pregão anterior, então segue aí com mínimas ascendentes, máximas ascendentes, apesar do candle negativo do pregão de hoje. Gráfico de 60 minutos, o que aconteceu no gráfico de 60 minutos? Teve aqui a sua sinalização de tendência de alta, a abertura do pregão aqui foi aqui nesse ponto, com gap de alta, só que reverteu completamente para baixo e anulou a tendência de alta do G60. Ou seja, está agora dentro de uma tendência indefinida, com um movimento mais lateral, depois do movimento forte para baixo. O fato é o seguinte, abriu aqui para baixo, fica mais para se buscar venda abaixo dessa região de suporte que está aqui em cima, 97.950 a 97.810. Ou 97.950 a 97.810. Abriu para baixo desse patamar, gerou topo descendente abaixo dessa região, usando essa região aí como patamar de resistência, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de baixa, fica mais para se buscar operação de venda. Abriu aqui para cima, fechou aí para cima da média móvel de 3 períodos da primeira hora de pregão, ou veio para cima dessa primeira hora de pregão, da máxima aqui dessa última hora de pregão, que é na faixa ali dos 98.200 pontos. Ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos, observando aqui que seria basicamente voltar para cima desse patamar e a partir disso gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, por enquanto, seria isso o mais interessante para pensar em compra no mini índice abrir subindo, né? Por enquanto, trazendo a possibilidade até de abrir caindo. Olhando ali para o dólar, no dia de hoje, recuperação, abriu com gap de baixa e se recuperou e fechou ali com estabilidade, mais 0,07%. O fato é que o dólar segue ali numa bagunça no gráfico diário, movimentação lateral, assim como o Ibovespa está numa bagunça, mercado aí bastante indefinido no curto prazo neste momento. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos no dólar, que vinha numa tendência de baixa, com essa movimentação para cima, superou a máxima do último topo descendente, ou seja, quebrou a sequência de topos descendentes e anulou a tendência de baixo, ficou com a tendência indefinida no G60, assim como o mini índice ficou com a tendência indefinida, dólar também. Acima desse patamar, ou seja, o dólar mantendo-se dentro desse movimento de subida, enquanto não voltar para baixo aqui de um patamar de 3.746 ou mesmo 3.746 e 3.742, enquanto não voltar para baixo dessa região, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Veio aqui mais para cima, gerou alguma sinalização de topo no gráfico de 60 ou de 30,
fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando até para o gráfico de 10 minutos, ó, tem um movimento longo para cima. O ideal seria ter algum tipo de correção usando essa região aqui, ó, dos 3.746 a 3.742 como um patamar de suporte para gerar o quê? Fundo ascendente para compra ou pivô de alta no dólar. Seria mais interessante para buscar as operações na ponta compradora e no dólar a partir do próximo pregão. Sabendo que tem resistência aqui no dólar, na região de confusão do dólar no gráfico diário, resistência ali por volta de 3.761, acima disso 3.767 e depois 3.772. Vamos então para as ações. PTR4 no dia de hoje, queda de 1,58%. O ativo vem num movimento para baixo, traz a possibilidade de se buscar compra aí a partir do próximo pregão, se gerar alguma sinalização de alta, voltar para cima desse gap, enfim, ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, alguma sinalização relevante aqui para cima, seriam as alternativas de compra. Mas, enfim, sigo ainda atento no papel, no sentido de se obter aqui uma entrada através de um fundo ascendente. Isso não significa dizer que vai acontecer esse sinal de fundo ascendente. A Petro pode simplesmente resolver derreter aqui para baixo. Mas a minha estratégia nesse momento, dentro do cenário de maneira geral do papel semanal, gráfico mensal e o diário também ainda em tendência de alta, fico mais para se avaliar a compra na Petro. Suporte imediato, que era em 26,76, fechou abaixo, primeiro sinal negativo em relação à tendência de alta, que era um gap de alta aqui no gráfico diário. Depois disso tem suporte em 26,41 e abaixo disso o topo anterior em 26,12. Enfim, nessa zona aqui de suporte, invadiu essa região, gerou sinal de alta no gráfico diário, mais interessado em compra em Petro. Na Vale 3, no dia de hoje, dia estável, mais 0,28%, candle de indefinição, após furar aqui essa resistência, podendo testar resistências mais acima, na faixa dos R$ 48,00 número redondo. Depois disso vai ter aqui outra região de fundo ali de R$ 48,40 e R$ 49,00 número redondo para Vale 3. Então, o ativo segue, a gente segue com a compra em aberto na Vale 3 e sem nenhuma mudança após o pregão de hoje em relação a essa compra neste primeiro momento. Depois disso, vamos falar de Detex 3, que temos a compra em aberto, fechou muito mal, abaixo da média. Ou seja, a perda da mínima do pregão de hoje daria até para antecipar o stop dessa operação, porque ela gerou um sinal bem ruim em cima da região de topo anterior, que tinha rompido, inclusive com fundo no gráfico semanal. Então, um ponto a ser avaliado aí é a continuidade dessa operação a partir do próximo pregão. Nosso stop está abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Então, por enquanto, nenhuma mudança, mas dependendo ali da abertura dos futuros no próximo pregão, posso alterar o posicionamento do stop. Se fizer qualquer tipo de mudança, eu vou comunicar isso dentro do canal DV Invest no Telegram, que é aquele cardzinho que eu falei para clicar aqui, para que você possa estar dentro desse canal e, consequentemente, receber todas as orientações em relação a operações em aberto, recomendações, carteiras de ações semanal e mensal, enfim, diversas outras informações dentro desse canal. CSMG3, ativo que a gente também segue comprado, que fechou o pregão de hoje com queda de 0,64%. O interessante é que proporcionou um baita fundo aqui no G60. Então, é algo interessante. O papel também, assim como o Detex 3, que montou um fundo no gráfico semanal, também fica com a expectativa aqui para cima. Ó, observe aqui o Detex 3, um gráfico semanal, algo parecido, bate no patamar de suporte, gera fundo ali no gráfico semanal, expectativa ainda para cima. Inclusive, também coloquei o papel na carteira semanal, a Detex 3, após o pregão de sexta-feira. Vamos então para a BBDC4. Na BBDC sobe em relação a CSMG3, nenhuma alteração nesse momento. Poderia até trabalhar com stop já abaixo da mínima de hoje devido ao forte fundo que foi gerado, mas enfim, algo a ser avaliado ali a partir do próximo pregão. BBDC4, os bancos foram ruins no pregão de hoje, não andaram bem, já tem uns dias que não estão andando tão bem. Então, BBDC4 perdeu a mínima da semana passada, 44,02, a mínima de hoje 43,96 e apontando aqui para baixo. Suporte imediato para BBDC4, 43,76. Depois disso, outro fundo aqui mais relevante da tendência de alta, 43,26, que é junto inclusive com um gap aqui de alta que ela deixou aqui para trás. E aí depois a gente poderia falar aqui mais no patamar de suporte ali de um topo anterior, que seria na casa dos 42,94. Enfim, não tem nenhum sinal de alta nessa ação por enquanto, apesar da tendência de alta de médio prazo. A de curto prazo vai ficando mais com cenário de indefinição, fecha um pouquinho acima do topo anterior e já volta para baixo, dando sinal de enfraquecimento.
mas caso o ativo gere algum sinal mais relevante aqui para cima, depois desse movimento travado de baixo, ainda me interessaria um pouco mais por compra, no sentido de, por gráfico semanal, gráfico mensal, ainda apoiar um pouco mais, apontar um pouco mais para cima, mas podendo ter justamente uma correção, seja no mensal ou no semanal, a gente pode ter essa correção um pouco maior no preço ou no tempo de BBDC4, de TUB4, BBS3. LREN3, Lojas Renner, ativo que está aqui nessa bagunça, né, no gráfico diário, com a resistência importante aqui pela frente, o que é basicamente umas mínimas anteriores ali do gráfico diário, que viraram, essas mínimas aqui terminaram virando ali um ponto bastante testado no gráfico diário, virou resistência depois que o preço veio para baixo. Novamente funcionou como resistência no pregão de hoje. Esse ativo torna-se mais interessante de se planejar a compra ou até mesmo abrir uma compra acima dessa região aí dos R$ 45,00. E ideal que essa região dos R$ 45,00 até o patamar de R$ 44,66 passe a funcionar como suporte, inclusive até para um gráfico 60 minutos para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no intraday. Resistência imediata então na faixa dos R$ 45,00, depois disso tem um gap aqui na faixa dos 45 e 47, e depois disso mais acima 46,40. São as resistências da LREN3, que está também dentro de uma tendência de alta no semanal, mas dentro de um processo de correção, movimentação mais de correção no tempo, movimentação lateral, correção no tempo pelo gráfico semanal. MGLU3, candle forte de baixo, 2,36% contra um candle de alta, mas esse candle de baixo, ao meu ver, não gerou nenhum dano no gráfico, ao contrário desse, que gerou dano no sentido dos vendedores que tinham um topo aqui forte, de topo descendente, ela rompeu esse topo anterior. Já no gráfico com esse candle forte para baixo, ela não danificou o sinal totalmente de subida do pregão passado. Por quê? Porque não voltou para baixo do topo anterior, que tende a funcionar como patamar de suporte. Enfim, ativo que ainda me interessa para a possibilidade de uma compra, até mesmo pelo G60. Sinalização de alta aqui no decorrer do próximo pregão pode trazer uma oportunidade de compra aí pelo G60 na MGLU3, que eu vou ficar atento. ELET3, algo da mesma forma, também gerou aqui um candle de baixa, queda de 1,43%, travou ali em cima do patamar de antiga resistência, tem uma resistência aqui nesse patamar que ela testou no pregão de hoje, que é uma região ali na faixa dos 38,16 até 38,37, bateu e perdeu força. Se a gente olhar para o G60, também um movimento mais fraco para baixo, dependendo da sinalização de subida aqui no G60 desse papel. A partir do próximo pregão também me interessaria mais para compra em cima de ELET3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.